Bom, Barbieri, estamos ao vivo para Bragança e toda a região, sempre um prazer falar com você e queria que você falasse um pouco sobre essa partida com a escolha, né, de um time alternativo visando, claro, o duelo de terça-feira pela Libertadores da América. Bragantino quase conseguiu um empate nessa segunda etapa. Como você avaliou a partida de hoje? Boa noite, Barbieri. Bom, boa noite a todos. Eu acho que em relação à partida, foi uma partida, eu acho que equilibrada. Eu acho que o que eles conseguiram criar e levar mais perigo, especialmente no primeiro tempo, foram as situações de bola parada, onde saiu o gol. Eu não revi o lance, então não posso falar com propriedade. Para mim, a falta que originou o primeiro gol deles, na minha opinião, não foi falta, mas volto a dizer, não vi o lance com calma, com critério. Eu acho que o Léo chegou dividindo, tanto é que a bola desvia a trajetória, mas enfim. Eu acho que no segundo tempo, então, eles criaram menos ainda. Acho que a gente também não conseguiu entrar em função da marcação deles, de terem fechado os espaços. O resultado é um resultado ruim, mas é um resultado que a gente correu o risco em função da circunstância que você frisou bem, de ter um jogo de Libertadores, de ser um jogo importante. Tem outras coisas que a gente tem que olhar por um lado, que foi o Guilherme indo bem, a estreia do Natan. São coisas que não contam para a classificação na tabela, eu sei, mas fazem parte do nosso trabalho, faz parte do desenvolvimento deles e do clube. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas pelo Correio e pelo Sport News Mundo. Eu queria saber sobre bola parada. Você acabou de falar que as melhores chances do Palmeiras foram assim. E se a gente voltar no jogo Atlético Mineiro também, as melhores deles também foram assim. E o Estudiantes é o próximo adversário que é muito forte nesse tipo de jogada. É alguma coisa que te preocupa por conta desses últimos jogos? Ou não, você acha que o time só passou por um mau momento e enfrentou times muito fortes nessa bola? Não, eu acho que não. Eu acho que aquele primeiro lance em que o gol deles foi anulado por impedimento, era um lance praticamente idêntico ao gol que a gente tomou no Paulista. A gente falou e trabalhou e estava ajustado, só que a gente não tinha acertado a marcação. O fato da linha ter saído também é treinado, então fico feliz, ainda que imagino que a margem tenha sido pequena pelo tempo que demorou, mas a gente ajustou. Eu acho que no lance da falta eu preciso rever com calma qual foi o erro, mas não é só o Bragantino que tem tomado esses gols. O Palmeiras tem feito bastante gols de bola parada, muito em função da batida do Scarpa, é uma batida muito certeira, enfim, bate muito bem na bola. Eu acho que faz parte, não é algo que me preocupa, a gente sabe que o Estudiantes é muito forte, mas a gente vai ajustar também para fazer frente a isso. Maurício, 4 jogos sem vitória, né? O time precisando vencer na terça-feira a qualquer custo para continuar vivo na Libertadores. Isso preocupa? Eu fiz essa pergunta também na saída de jogo para o Raul, né? Ele disse que é apenas um momento, mas como é que você vê? Já fazia tempo que o Bragantino não ficava tanto tempo sem vencer assim, e ainda nesse momento que o time precisa de uma vitória importante. Como é que você vê esse momento e o que fazer, né, para reverter isso? Eu acho que a gente tem que ser sabedoria. Eu acho que você citou o que é um fato, né? Agora, a gente precisa ver o que explica o fato. São 4 jogos, concordo. Agora, quando foi que o torcedor do Bragantino imaginou na história do Bragantino que o Bragantino ia num campeonato brasileiro jogar com um time alternativo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras? E aí concordo, os resultados não foram o que a gente queria, mas nós não ficamos devendo em futebol a nenhum deles. Né? Pelo contrário, hoje eu acho que foi um jogo equilibrado, acho que contra o Corinthians a gente merecia muito mais do que eles, então a gente está tentando equilibrar as coisas. Eu acho que realmente em relação ao resultado é um momento, mas ele não explica o que nós somos, nem aquilo que a gente pode efetivamente fazer. E aí o que eu pedi aos jogadores agora é isso, é virar a página, focar em terça-feira, um jogo importante para nós, uma primeira participação na Libertadores e que a gente quer muito, com todas as forças, classificar. Então é isso que a gente vai fazer, se preparar da melhor maneira para terça-feira fazer um grande jogo. Barbieri, boa noite. Em continuidade a essa pergunta do Lucas sobre o momento que o clube vive dessa questão das 4 partidas, eu queria que você falasse, por favor, que em outros clubes da Série A questão de 4 jogos sem vitória traria até uma instabilidade, um começo de um burburinho, alguma coisa nesse sentido. E aqui no Red Bull não, no Red Bull é diferente. Eu queria que você falasse sobre esse momento e essa comparação com até outros clubes que você passou com relação a esse período sem vitórias, por favor. Obrigado. Bom, fico muito feliz que aqui seja assim, porque eu acho que é o correto, porque eu acho que é o que tem que ser feito, tem que... De novo, mais do que
se ater ao fato, é se analisar o que justifica o fato, né? É entender o que está por trás, né? Então, volto a dizer, eu acho que tem uma série de coisas que explicam essa sequência. E aí fico feliz que a gente consiga dentro do clube ter cumplicidade, ter entendimento, ter um diálogo onde a gente consiga todos nós, não é só eu, não é minha opinião, todos nós trocarmos e entender o que nos levou a ter essa sequência, nos permite ter tranquilidade para entender que são coisas que a gente vai ajustar, que a gente tem condição de correr atrás e que permite a gente ter o foco naquilo que importa, que agora é o jogo de terça-feira. É claro que o torcedor está chateado e eu quero que ele saiba que ninguém, mas absolutamente ninguém, fica mais chateado do que eu depois de uma derrota, do que os jogadores, porque a gente se dedica, a gente trabalha, a gente abre mão de ficar com a família, a gente fica de madrugada acordado estudando adversário, a gente faz das tripas o coração, ainda mais num calendário como esse. Eu não quero me estender o calendário, mas vocês sabem que é difícil. Então a gente se dedica o máximo que a gente pode. O que a gente tem que fazer agora, de novo, é virar a página e focar no que está nas nossas mãos. E é o quê? Se preparar da melhor maneira possível para enfrentar os Estudiantes em casa e conseguir um ótimo resultado, que é o que a gente vai fazer terça-feira. Barbieri, voltando à partida em si, né, queria que você comentasse sobre dois fatos. Um é sobre o Cleiton ter subido para cabecear aquele momento, né? Se ele teve o seu aval e como que você enxergou também, né? Todo esse lance, ele acabou fazendo pênalti depois. E também sobre o Nathan Camargo, ele que acabou entrando apenas 16 anos na sua primeira relação ao time profissional e também já entra a jogar aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras. Queria que você falasse um pouco sobre o garoto. Bom, primeiro em relação ao Cleiton, era praticamente uma última bola que a gente tinha no jogo, faltava 1 minuto para acabar. O Cleiton, ele sinalizou para o banco, a gente deu autorização para ele ir, a gente tinha que correr o risco, não tinha mais o que fazer naquele momento. Talvez se faltou algum ajuste ou não, foi tentar matar a jogada mais ali na frente, quando eles recuperaram a bola com o Scarpa. Mas faz parte, volto a dizer, a gente tinha que fazer uma gestão de risco, naquele momento era isso que a gente tinha que fazer. Em relação ao Nathan, primeiro em relação ao garoto, né? Ele já vem treinando com a gente há algumas semanas. É um menino muito jovem ainda, eu estou frisando isso porque eu não quero que o torcedor crie uma expectativa que seja fora da realidade e traga uma pressão sobre o menino. É um menino que vem se destacando, tem bastante talento, tem bastante potencial para no futuro ser um grande jogador. E a gente precisou usar ele em função da circunstância. A gente não tinha o Jadson, a gente não tinha o Lucas Evangelista, a gente não tinha o Prachetes. 3 jogadores que vinham fazendo essa função. Eu até pensei em um momento em colocar o Ortiz como volante, como eu fiz no jogo contra o São Paulo, mas o Léo não estava confortável no aquecimento, a panturrilha dele estava um pouquinho desconfortável, então a gente preservou pensando na terça-feira, e eu não podia esticar o jogo do Ramires, pensando na terça-feira. Estou explicando tudo isso para o torcedor, às vezes não se dá conta, né? Então eu tinha que tirar, tinha que colocar alguém. A primeira opção foi colocar o Luan de volante, que já havia jogado, mas o Gui pediu para sair, o Luan volta para a lateral, entra o Nathan. E eu acho que ele buscou o jogo, ele chamou a responsabilidade, ele tentou jogar, não é o momento da gente cobrar resultado dele ainda, é justamente dele entrar e pegando casca e experiência. Você falou sobre adaptações, sequência. O Estudiantes não vai jogar nesse final de semana, então eles vão ter uma, entre aspas, vantagem aí por estar mais descansados, e eles têm um jogo muito físico, de muita intensidade. Como é que você vai conseguir trabalhar isso esses dias para você poder manter e igualar nessa intensidade com o Estudiantes no próximo jogo? Eu acho que passa pelas escolhas que a gente fez hoje. A gente sabia que se eles passassem na Copa Argentina na quarta-feira, que não foi o caso, eles foram eliminados, eles teriam um jogo importante também no sábado. Então, como eles foram eliminados na quarta-feira, a gente já sabia de antemão que eles iam ter esse período. A ideia foi essa, foi de eu testar, mesclar e dar poucos minutos para aqueles que de repente possam começar o jogo lá, foi tentar equilibrar essa conta, e eu acho que a gente conseguiu fazer bem. E agora o que a gente tem que fazer dentro de casa é impor o nosso jogo. Eles têm uma característica bem marcada, bem definida, a gente sabe, já enfrentou, já estudou bastante. Agora é buscar as estratégias e as soluções para tentar surpreender eles e buscar o resultado que a gente precisa. Maurício, queria que você falasse em relação ao posicionamento do Arthur. Hoje, mais uma vez, você colocou ele centralizado. Você tem treinado isso? Até porque, olhando de fora, o time perde bastante nas pontas quando o Arthur está centralizado. E às vezes ele acaba, por ser mais baixinho, enfim, não sei, às vezes os zagueiros acabam ganhando ali algumas bolas. Mas só explicar essa opção
se você deve continuar fazendo isso, você tem gostado desse posicionamento dele? Eu acho que no jogo contra o Atlético Mineiro ele fez muito bem. Eu acho que ele se destacou ali. Até porque o Elinho também foi bem no jogo ali. Então eu acho que a gente conseguiu manter um alto nível de rendimento. A ideia hoje foi pela maneira como o Palmeiras marca, uma marcação individual com perseguição. Eu precisava ter algum jogador que pudesse gerar desequilíbrio num contra um. O Arthur é esse jogador também. Se eu opto por ele na beirada, ele podia gerar na beirada, mas ele está mais longe do gol. E aí eu não tinha outros meias ali, outras opções por dentro para ter essa característica de conseguir desequilibrar num contra um. Então a ideia foi essa. Acho que foi pouco tempo, não lembro de muitos lances. Acho que ele até tentou, veio, buscou o jogo, gerou algumas situações. Eu acho que é uma possibilidade, mas não é algo que a gente vai fazer sempre, depende do adversário, depende da característica. Queria que você falasse, por favor, sobre a situação do Evangelista para terça-feira, se ele não é relacionado para ser poupado, está em tratamento, qual que é a situação dele para o jogo de terça? Ele fez o exame depois do jogo, não detectou lesão, detectou um desgaste, vamos dizer assim, muscular. E aí ele não tinha condições de treinar na véspera, a gente achou que era arriscado trazer ele para essa situação, porque primeiro se trouxesse não ia contar, se contasse tinha o risco, né, dele piorar uma situação que até o momento é controlada. Eu preciso ver como é que ele vai se apresentar amanhã, se ele evoluiu em relação ao incômodo, enfim, consultar o departamento médico. Existe uma possibilidade de poder contar com ele na terça-feira sim, mas eu ainda não tenho essa resposta conclusiva. Barbieri, ainda nesse sentido, o Praxedes está no momento de transição, né, e hoje você precisou colocar um segundo volante ali, como você já explicou toda a situação do Nathan Camargo. Ele pode jogar contra o Estudiantes? Como está a situação atual do Praxedes? E vocês não relacionaram também para essa partida o Alejandro, que vinha sendo o reserva natural ali do Ítalo, tinha entrado nas partidas. O porquê da não relação também do Alejandro? Em relação ao Praxedes, ele está nesse processo de transição. A gente até gostaria que ele tivesse evoluído um pouquinho mais rápido, mas não aconteceu. A gente tem que respeitar os limites dele, do corpo, enfim. Vamos ver, é uma situação parecida com a do Lucas. Existe uma boa possibilidade de talvez poder contar com ele na terça-feira, mas eu não tenho essa resposta de forma conclusiva. Em relação ao Alejandro, eu optei pelo Jean, porque o Palmeiras, até em função das características dos zagueiros, faz um jogo muito físico e o Jean se dá melhor com esse jogo de primeira, de segunda. Até acho, na minha interpretação, que em muitos momentos ele sofreu falta nas disputas ali, o árbitro entendeu que não, mas foi por característica de jogador.